Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre pop-up. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido na videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Nesta aula vamos criar um pop-up e enviar por e-mail. Na aula anterior, fizemos com que foi apresentado como fazer, ao passar o mouse, abre um pop-up, passando o mouse, fechar também o pop-up, ou clicar para abrir e clicar para fechar o pop-up. Então, foi isso que foi criado na aula anterior. Caso não tenha visualizado a aula, você pode acessar este endereço aqui que está sendo apresentado, que vai ter a videoaula apresentando como criar o pop-up, porque nesta aula só vamos fazer com que esse pop-up seja salvo na base de dados. O usuário cadastra o e-mail, coloca o e-mail lá e o e-mail dele que ele cadastrou é enviado para a base de dados. Então vamos fazer agora isso. Então, na aula anterior foi criado esse pop-up. Eu vou abrir ele para começarmos a editar ele. Então, é isso que foi feito na aula anterior. Vamos continuar, então, esse mesmo arquivo. Só lembrando, eu vou utilizar para editar o Notepad++, isso porque free, qualquer um pode usar. Vou utilizar o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e vou utilizar o AMP Server como o servidor. Primeiro eu vou apagar aqui esses links que eu havia criado na aula anterior. Então eu vou apresentar como que ele vai ficar. Ele vai ficar desta maneira. Não vai ter nada aqui na nossa área. Então, primeira coisa, vamos criar aqui um formulário. Vou colocar um método que vai ser enviado os dados desta página para outra. O método vai ser o método post. Depois vou informar para qual página que eu quero enviar os dados. Eu quero enviar os dados para uma página chamada processa.php. E já vou fechar aqui o form. Vou criar esse arquivo aqui, processa, salvar como PHP. Eu era para criar um novo arquivo, eu acabei substituindo. Não faz mal, então aqui já está o processo, eu vou apagar tudo isso daqui. Aqui está o processo e o nosso pop-up que eu tinha fechado está aqui. Então, temos aqui o nosso arquivo processa. Esse arquivo processa, ele vai receber os dados deste formulário aqui. Neste formulário, então, eu já vou criar um campo. Então, eu vou colocar input, type. Posso colocar texto, mas como o HTML5 traz o type e-mail, vou utilizar o e-mail. Depois eu vou colocar um name para o campo. O nome desse campo vai ser chamado e-mail. Interessante colocar o nome conforme o conteúdo que ele vai receber. Depois eu vou colocar placeholder. Placeholder é o que aparece dentro do campo. Então, seu melhor e-mail. Vamos ver onde que ele aparece esse placeholder. Mas por enquanto ele não vai apresentar, ok? Então vou deixar por enquanto assim. E vou colocar o required, também um atributo do HTML5. Agora vou criar um botão, input, type. Como é botão, é submit. Agora, value é o que aparece em cima do botão, então seria receber. Ok. Agora, ele não vai estar apresentando. Eu vou criar aqui uma função
essa função vai ter o objetivo de carregar o pop-up 5 segundos depois de aberto a página. Então aqui eu vou criar uma função que vai ser chamada de duração. Então essa função, ela vai ter a seguinte instrução. Primeiro, ela vai receber aqui o document pop-up none. Então ele vai, a princípio, eu vou dizer para ele não apresentar o pop-up. Depois de 5 minutos, eu quero que ele abra o pop-up. Então eu vou colocar set time out, e eu vou colocar que ele pegue a função abrir. Depois de 5 minutos, ele chame a função abrir. E agora, como que eu vou definir para ele abrir daqui 5 minutos? Eu vou colocar em milésimos. Então, aqui 5.000 milésimos. Então, 5 segundos. Agora, ele vai pegar a função abrir. E a função abrir, ele abre o pop-up. Vamos ver se ele vai abrir. Coloquei muito tempo, vamos reduzir para 2. E uma coisa, mesmo que eu estivesse reduzindo, ele não vai abrir, porque faltou aqui que eu vou utilizar um evento do JavaScript, um load. E agora aqui eu coloco o nome da função. Qual que é a minha função? É o duração, essa função que eu vou utilizar. Então eu vou colocar aqui JavaScript, o nome da função, ok. Ó, apareceu depois de 2 milésimos. Vamos colocar para 5, para ele demorar um pouco mais, vocês vão ver. Então, eu vou atualizar a página. Pronto. Depois de 5 segundos, ele carregou a página. O pop-up. Ele carregou o pop-up. E apresentou já também o formulário. Inscreva-se para receber mais material. Aqui o placeholder é esse texto que está sendo apresentado dentro. Se eu clicar em receber, preencha este campo, porque eu coloquei o required, que eu obrigo o usuário a preencher. Então aqui já está feito. Vamos criar então ainda também o fechar aqui embaixo. Então, eu vou criar um novo parágrafo, P. Vou chamar a função, então vou colocar aqui, vou utilizar do HTML, e agora vou chamar a classe. Qual classe que eu quero chamar? Eu quero chamar a função fechar. Então a nossa classe vai ser chamada de fechar. E agora eu vou chamar a função href igual. Agora, para chamar a função, eu coloco JavaScript, e o nome da função que eu quero. Então, a função se chama fechar. Quando eu clicar sobre esse link, ele vai chamar a função fechar. Ponto e vírgula. Vou fechar o sinal de menor e maior. E agora eu vou colocar aqui fechar pop-up. Poderia colocar uma imagem, mas eu só para teste, esse texto já está ok. Vou fechar o A, vou fechar a tag small, que está aqui, ó, small. E também já vou fechar a tag
P do parágrafo. Vou atualizar aqui, vou esperar 5 minutos, 5 segundos. Está aqui, ó, fechar pop-up. Cliquei em fechar pop-up, ele fechou o pop-up. Já está funcionando aqui o nosso formulário. Agora vamos receber os dados aqui. Vou abrir o PHP, já vou fechar o PHP, vou receber através do método post tudo que estiver dentro do campo chamado e-mail. Ponto e vírgula. Agora, tudo que eu recebi através do método post desse campo e-mail será atribuído para uma variável chamada e-mail. Agora, simplesmente eu vou colocar echo cifrão e-mail só para vocês verem que ele está recebendo. Eu vou reduzir o tempo do pop-up aqui para 1. Vou colocar um e-mail, receber. Ó, imprimiu o e-mail na página processo. Então, já estou enviando. Aqui agora no processo, aqui eu vou salvar no banco de dados MySQL. A base de dados, eu tenho aqui a funil de vendas e vou cadastrar aqui na tabela leads, meus leads. Primeiro, eu preciso conectar o meu PHP com o banco de dados. Para mim conectar o PHP com o banco de dados, já vou copiar uma conexão aqui pronta. Onde é o servidor, que é o próprio localhost, usuário root, senha em branco e a base de dados funil de vendas que eu estou utilizando. Aqui estou fazendo uma conexão, ok? Agora eu vou inserir na base de dados esse e-mail. Então, vou criar uma instrução SQL, vou colocar insert into, insira os dados na tabela leads, meus aqui, leads, na coluna, vamos ver qual coluna que eu tenho aqui. Eu tenho a coluna e-mail. Na coluna e-mail, os seguintes valores. Quais são os valores? Os valores é o valor que está dentro desta variável e-mail. Finalizo, ponto e vírgula, e agora eu atribuo essa instrução para uma variável chamada result_leads. E agora eu vou executar essa instrução. Eu vou executar através do MySQL query. Primeiro eu vou colocar a conexão, a variável que possui a conexão, essa variável aqui, ela possui a conexão. Depois eu coloco a variável que possui a instrução SQL. Ponto e vírgula. E agora aqui no início, depois eu atribuo para uma variável, todo esse resultado, eu atribuo para uma variável chamada resultado, leads. Vamos ver agora se ele está funcionando. Vou atualizar. Não estou no lugar certo. Vou voltar aqui, atualizar. Isso, é aqui mesmo. Vou atualizar a página. E agora eu vou abrir, cadastrar um e-mail. Receber. Inscreva-se para receber mais material. Clico em receber. Ele não apresentando nenhum erro. Vamos ver se ele já cadastrou na base de dados. Browser. Está aqui, ó, e o e-mail que eu cadastrei. Ok? Legal, então ele já está cadastrando na base de dados. Agora somente falta eu apresentar uma mensagem se foi cadastrado com sucesso ou não. Então, para fazer isso, aqui eu vou abrir o HTML aqui em cima. Vou abrir aqui o HTML. Já vou
fechar aqui o body. Vou fechar a tag HTML. E agora vou apresentar o erro. Então o erro vai erro não, se foi cadastrado com sucesso ou não. Vou utilizar uma instrução aqui, JavaScript, que eu já tenho pronta. Então, se minha conexão teve alguma alteração, ele entra aqui, vou colocar e-mail recebido com sucesso. Falha no cadastro do e-mail. Só vamos agora redirecionar ele para o local certo. Então aqui vamos mudar. Aula / popup.html. Pop-up.html. Vou copiar e vou colar aqui também. Vamos fazer agora ele cadastrar. Vou atualizar a página, vou colocar um e-mail, receber. E-mail recebido com sucesso, que apresentou esse pop-up, mensagem, e aqui já foi para meu site. Posso colocar aqui, vamos colocar um texto, H1, conteúdo do meu site. Então aqui vocês vão colocar o conteúdo do site de vocês. Vou pegar esse seletor H1 e vou colocar esse texto Text Align Center. Quero dizer que eu quero centralizar o texto. Vai aparecer isso aqui, ó, conteúdo do meu site. Só para vocês verem que aqui embaixo deveria estar o conteúdo do site. Posso fechar. Fechou o pop-up. Vou atualizar. Vou cadastrar. Receber. E-mail recebido com sucesso. E voltou para conteúdo do meu site. Vamos ver se ele cadastrou. Está aqui, ó. Aqui você poderia estar redirecionando ele para alguma página ou outra, agradecendo que... podemos fazer então assim. Salvar como baixar.php. H1. Obrigado pelo cadastro. Clique aqui para baixar o material. Pronto. Aqui no processo, ao invés de pop-up, é baixar.php. Então vai ser esse modelo aqui. Vou atualizar, vai carregar o pop-up, receber, e-mail recebido com sucesso, obrigado pelo cadastro. Clique aqui para baixar o material. Ok? Então fizemos aqui o pop-up com que a pessoa pudesse cadastrasse seu e-mail e já fosse cadastrado, salvo o e-mail na base de dados. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. E na próxima aula vamos fazer com que o lead receba um e-mail agradecendo pelo cadastro. Mas isso vai ser para a próxima aula. Aguardo você na próxima aula e se gostou do vídeo, dê um joinha
no vídeo. Até o próximo.